Fala pessoal, se você é um estudante de eletrônica ou um profissional da área de eletrônica, com certeza você já estudou sobre diodos e sabe que o diodo é um componente que só conduz para um lado. Mas deixa eu te mostrar uma coisa bastante interessante, vem cá. Eu montei aqui um circuitinho muito besta, né, que só tem um diodo em série com um resistor de 1 kΩ. Eu estou aplicando na entrada desse sistema uma onda senoidal de 5 volts pico a pico. Eu estou medindo no osciloscópio a tensão sobre esse resistor, que vai ter a mesma forma de onda que a corrente no diodo, beleza? Para a gente poder monitorar a corrente. Vamos dar uma olhada no resultado? Bom, agora eu vou ligar o meu gerador de sinais e tá aí a forma de onda de corrente nesse circuito, que era exatamente o que a gente poderia esperar, né? Já que, como eu tenho um diodo em série com resistor, isso é um retificador de meia onda e essa é exatamente a forma de onda de corrente que eu espero nesse tipo de circuito. Percebam também que eu estou utilizando uma frequência de 100 Hz para este experimento. Bom, só tem uma coisa bastante interessante que pouca gente conhece. Vamos ver como esse circuito se comporta quando eu aumento a frequência? Vou aumentar a frequência para 10 kHz. Olha só que coisa interessante. A minha forma de onda de corrente no meu diodo tem agora esse dente negativo aqui, que indica que ela está conduzindo reversamente, ou seja, tem uma corrente negativa no diodo. Bom, mas o diodo não era aquele componente que só conduz para um lado, aqui ele está conduzindo para o lado reverso. E se aumentar a frequência ainda mais, por exemplo, 50 kHz, essa corrente fica ainda mais negativa. Percebem? Intrigante, não é? No vídeo de hoje a gente vai tentar entender que fenômeno é esse que faz com que o diodo possa conduzir reversamente e o que a gente deve atentar na hora de selecionar um diodo para que isso não aconteça nos nossos projetos. Vamos lá? Fala galera, aqui é o professor Thiago do FMG e esse problema que a gente discutiu agora, né, de condução reversa do diodo, tem a ver com um parâmetro do componente que é chamado de tempo de recuperação reversa de um diodo. Todo diodo semicondutor que existe, ele tem este problema de tempo de recuperação reversa e ele é causado, na verdade, pela estrutura física de construção do diodo. Se a gente parar para pensar, como que um diodo é construído? Um diodo normal, um diodo de silício, né? Ele tem um cristal do tipo P, né, que é um cristal de silício, onde nós inserimos impurezas do tipo aceitadoras de carga, né, normalmente boro, né, onde a gente tem um excesso de lacunas dentro desse dispositivo, que são falta de elétrons, né? A gente trata isso, né, como um excesso de portadores de carga positivas. E nós temos um cristal do tipo P, onde a gente inseriu átomos doadores, por exemplo, fósforo, né, que vai acrescentar para cada átomo ali um elétron a mais naquela estrutura, onde a gente tem agora um excesso de portadores negativos de carga, né, os elétrons, né? E a gente junta esses dois cristais formando uma junção, que a gente chama de junção PN, né? E a partir do momento que você junta esses dois cristais, na verdade você não junta, né? Isso é construído ao mesmo tempo, mas só para a gente entender. Depois que a gente juntou esses dois materiais, formou essa junção, a gente tem uma troca natural de carga entre os dois materiais, né? As lacunas querem ir para o material tipo N para absorver os elétrons ali, os elétrons do material tipo N querem ir para o material tipo P para se recombinar com as lacunas, e vai ter essa troca de carga durante o momento, mas à medida que essa recombinação, né, as lacunas absorvem elétrons são capturados por lacunas, acontece, você vai formando íons na borda dessa junção, e esses íons vão provocando ali um campo elétrico que se opõe ao movimento desses portadores, e no final das contas esse campo elétrico é tão intenso que impede completamente esse movimento. Nesse momento a gente cria o que a gente chama de barreira de potencial, né, que vai expulsar todos os portadores de carga de uma determinada região do nosso dispositivo, que a gente chama de camada de depressão. O nome depressão não é muito comum no nosso português do dia a dia, mas significa uma região que não há alguma coisa, no caso não há portadores, é depleta de portadores. Tá, isso todo mundo sabe, né? Você aprendeu isso no seu curso de eletrônica, seja ele técnico ou superior. Mas o que talvez não tenham estressado suficientemente é que no momento que você tem essa formação, esse campo elétrico, essa barreira de potencial, isso se assemelha muito a um capacitor, não é mesmo? Vamos pensar, a gente tem de um lado uma barra com carga positiva, do outro lado uma barra com carga negativa, no meio do caminho não tem portador nenhum, porque eu expulsei todo mundo, então eu tenho algo parecido com um dielétrico, né? Então isso é um capacitor que pode estar carregado ou descarregado. Quando a gente está trabalhando com diodo em baixa frequência, o que normalmente a gente vai fazer com diodos do tipo retificador, né, aquele diodo tradicional, 1N4007, que foi esse que eu utilizei nesse exemplo aqui, né, que são utilizados em retificadores de fonte de alimentação linear e fonte chaveada também, você está trabalhando com frequência de rede, são frequências muito baixas. Então, o carregar e descarregar da camada de depressão, deste capacitor de junção, que a gente pode chamar,
não influencia muito no funcionamento do componente. Então você não vai perceber esse problema naquela condição, né? Agora, quando a gente aumenta a frequência do nosso sistema, o que acontece? Acontece que eu tenho que colocar o diodo em condução e em bloqueio muito rápido, né? E para um diodo entrar em condução, o que eu preciso? Eu preciso injetar carga no meu dispositivo de forma a eliminar completamente a minha barreira de potencial e permitir que os portadores consigam novamente fluir entre os dois cristais. É isso que acontece quando a gente faz a polarização direta de um diodo. Então, de certa forma, eu posso enxergar que durante a condução do diodo, esse capacitor de junção que existe vai se carregar com uma tensão próxima lá de 0,7, 1 volt, que é a tensão de condução direta do diodo. O problema começa a acontecer quando eu quero bloquear o diodo, ou seja, eu quero que a corrente nele se torne zero. Por quê? Não adianta só a corrente no meu dispositivo inverter a polaridade, né? Porque no momento que a minha corrente chegar a zero, por exemplo, que é o momento que na minha cabeça o diodo tem que parar de conduzir, né? Esse capacitor está carregado, né? Porque para ele carregar, ele precisa agora de uma corrente reversa que vai roubar a carga desse capacitor e reconstruir a barreira de potencial, de forma a impedir o fluxo de portadores entre o material tipo N e tipo P, né? O problema é que um capacitor não se descarrega instantaneamente. E como a única fonte externa que pode fazer esse capacitor se carregar ou descarregar é a fonte de entrada desse circuito retificador que eu exemplifiquei, começa a acontecer uma coisa muito interessante. Dá uma olhada nesse gráfico aí da tela. O que acontece é o seguinte, no momento que a corrente chega a zero no meu dispositivo, né, esse capacitor então está carregado. Ela começa a ficar negativa e aí eu começo a roubar a carga do capacitor, né, e a tensão sobre ele começa a cair um pouquinho, né? No momento onde eu acabei completamente de tirar a carga que estava armazenada durante a condução, eu começo a reconstrução da barreira de potencial. Significa que agora o capacitor de junção vai absorver uma carga de polaridade reversa ao que tinha antes, né, tentando absorver a tensão toda do sinal de entrada e com isso fazer com que a corrente na minha carga, no meu resistor nesse exemplo, vá para zero, né? Vocês podem ver até que durante essa etapa da recuperação reversa, a trajetória da corrente tem um formato exponencial, como se fosse, na verdade, o carregamento de um circuito RC. Obviamente não é tão simples, porque o capacitor de junção ele não é um capacitor linear, mas a gente pode enxergar como sendo um momento onde o capacitor efetivamente absorve a tensão necessária para bloquear a corrente. E só depois disso acontecer, ou seja, só depois da barreira de potencial ser reestabelecida durante esse tempo de tensão reversa, é que efetivamente o diodo bloqueia. E é por isso que você vai ver alguns diodos, quando conduzem correntes com frequências muito altas, começarem a ter esse tempo de recuperação reversa tão proeminente. É porque eles demoram um tempo muito longo para fazer todo esse descarregamento e reconstrução da barreira, né? E aí você vai ver isso dentro do seu período, né, de uma forma mais significativa. E aí você pode me perguntar, pô, Thiago, mas por que não se constrói um dispositivo que não vai ter esse problema de recuperação reversa, vai ter uma recuperação reversa mais curta? Bom, aí vem a questão construtiva mesmo, e as escolhas que a gente tem que ter dentro da eletrônica, né? Existe um trade-off no projeto de dispositivos semicondutores que eu não quero entrar muito em detalhe aqui. Se você quer aprofundar, existem livros para isso. Existe, por exemplo, um capítulo no livro do Mohan de eletrônica de potência. Vou deixar aqui na descrição um link para ele, onde ele vai a fundo no projeto de dispositivos de potência e explica no detalhe essa questão da recuperação reversa. Eu não vou fazer isso. Mas tem um problema, né? Diodos, em geral, ele tem uma questão que é, eu quero que ele conduza uma corrente significativa e que bloqueie uma tensão significativa. Vamos pegar o exemplo aqui do UN4007. Ele conduz até 1 ampere, que é uma corrente baixa, né, em geral, mas é uma corrente significativa para a eletrônica de baixa potência, e ele bloqueia até 1 kV, uma tensão muito grande. E aí qual que é o problema? Para eu poder bloquear uma tensão muito grande, na hora que eu construo o meu dispositivo, existe uma camada lá dentro, uma camada semicondutora, né, que é feita com uma dopagem muito baixa, ou seja, eu insiro poucas impurezas ali, de forma que ele consiga ter uma barreira de potencial muito grande. A vantagem dos dispositivos como o diodo semicondutor de silício é que na hora que eu vou conduzir, essa camada que seria um problema, que tem uma resitividade muito grande, ela é inundada por elétrons, né, e aí ela consegue conduzir muito bem, com uma queda de tensão muito baixa e ter pouca perda de condução. Mas aí tem um problema, eu tenho uma camada que naturalmente tem uma resistividade grande, poucos portadores ali,
mas durante a condução ela é inundada por portadores. Então ela tem um excesso de portadores, um excesso de elétrons muito grande. E na hora que eu quero bloquear esse dispositivo, eu tenho que rapar todo esse excesso de carga, né? Isso demora, porque é um processo natural, eu não consigo, a partir de uma tensão externa, forçar isso muito não, né? Então acaba que eu tenho um tempo longo para poder recombinar todas essas cargas que foram injetadas nessa camada para o circuito conduzir, né? E o tempo de recuperação reversa do dispositivo acaba sendo longo, porque, no final das contas, né, essa camada mais longa faz com que o capacitor de junção também seja maior, né? Bom, e aí, se eu quiser fazer com que o dispositivo tenha uma recuperação reversa mais curta, né, ou seja, possa trabalhar com frequências mais altas, o que eu faço é aumentar um pouco a condutividade dessa camada, ou colocar algumas armadilhas, né, que permitam que eu retire essa carga em excesso que existe durante a condução do diodo mais rápido. O problema é que se aumentar a condutividade ou a capacidade de absorção de carga dessa camada para o circuito poder bloquear mais rápido, eu também reduzo a capacidade de bloqueio de tensão. E aí vem aquele tal do trade-off. Se eu quero um dispositivo que tenha uma recuperação reversa muito curta, eu vou pagar um preço e eu ou não vou ter uma condução de corrente muito elevada ou eu não vou ter um bloqueio de tensão muito elevado, né? E aí, para eu ter dispositivos mais rápidos ou mais lentos, eu acabo tendo construções diferentes. E aí surgem os tipos de diodos que a gente pode ter, né? Só deixar um adendo que existem várias categorias de diodos, né? Diodo Schottky, diodo LED, diodo Zener, que não está dentro dessa divisão que eu estou falando aqui. Eu estou falando exclusivamente de diodos de silício, tá? Então a gente tem os diodos retificadores, como o N4007, que é um diodo que é mais lento, mas que ele tem um calibre de corrente, ou seja, ele consegue conduzir mais corrente e eu consigo fazer dispositivos que conseguem bloquear tensão elevada, né? Como eu falei, esse carinha aqui consegue bloquear até 1 kV, mas de uma forma geral, os diodos retificadores você pode encontrar até dezenas, talvez aí algumas centenas de kilovolts, um dispositivo obviamente bem maior, né? Mas a tecnologia chega ali, né? Existem os diodos rápidos e os ultra rápidos, que são diodos que já têm um tempo de recuperação reversa muito menor, né? Comparativamente, esse aqui deve estar na casa de algumas centenas de microsegundos, alguns milissegundos. Esses diodos aí, eu estou falando aí de alguns microsegundos, algumas centenas de nanosegundos. Então, uma ordem de grandeza à parte, né? De um para o outro, né? Só que eles são dispositivos que vão conduzir até correntes significativas, até, por exemplo, uma centena de ampere, né? E vão bloquear tensões mais baixas, né? Você vai conseguir ali algumas centenas de volts, talvez 1 kV, você possa encontrar um componente no mercado, mas também vai estar ali 10 vezes menor, talvez uma ordem de grandeza menor do que os diodos retificadores, né? Então esses são os rápidos e ultra rápidos, né? E temos também os diodos de sinal, que são diodos extremamente rápidos, né? Um exemplo dele é um N4148, que vocês já devem ter visto por aí, e o tempo de recuperação reversa dele é muito baixo, é quase imperceptível, mas eles não conduzem muita corrente, né? Pegando esse exemplo do N4148, é um dispositivo que consegue bloquear 60 volts, né? Mas conduz 200 mA. Então, quanto mais rápido esse tipo de diodo, menor a condução de corrente e menor também a tensão de bloqueio. Vamos ver como que trocar o diodo pode contribuir para esse problema de recuperação reversa? Vamos lá. Bom, agora eu vou repetir o experimento trocando o diodo de um N4007, que é um diodo retificador, para o diodo N4148, que é um diodo de sinal, um diodo muito rápido que é utilizado neste exemplo aqui para baixa potência. Bom, nós estamos de volta aqui com aquela frequência de 100 Hz e eu vou agora subir essa frequência para 500 kHz. Olha só, mesmo em 500 kHz, agora o nosso circuito retificador está funcionando como a gente vê nos livros, né? Por que isso? Porque o diodo 4148, como ele é um diodo de sinal, feito para trabalhar com frequências muito elevadas, ele tem uma capacitância de junção muito baixa, né? Que vai prover para ele um tempo de recuperação reversa muito baixo e praticamente a gente não vai perceber essa recuperação reversa na sua operação mesmo em frequências muito, muito elevadas, né? Então, a gente pode ver o seguinte, que a seleção adequada de um diodo é muito importante para o seu projeto. Então, se você for projetar um circuito eletrônico que vai trabalhar com frequências muito elevadas, centenas de kHz, megahertz, gigahertz, a seleção do seu componente diodo, ou de qualquer outro semicondutor, na verdade,
tem que ser feita pensando nesses comportamentos adversos que os componentes têm, principalmente em função da frequência, como o tempo de recuperação reversa dos diodos, os tempos de desligamento e ligamento de MOSFETs e GBT, e assim por diante, beleza? Então é isso. Se esse conteúdo for útil para você, não esqueçam de deixar aquele like, que ajuda demais na divulgação do canal e desse vídeo para a gente poder atingir o maior número de pessoas possível. Não se esqueçam de se inscrever no canal Eletrônica Geral para mais conteúdo sobre eletrônica analógica e eletrônica de potência. Ative as notificações também para sempre saber quando eu posto novos vídeos. Até a próxima. Tchau!